Oi, lindos! Tudo bom? Hoje nós estamos aqui, nesse encontro maravilhoso, com a diva que ama tanto vocês, fazendo cara de rica e sem andar, sempre desfilando. Eu quero, na realidade, amor, ser top, né? Capa de revista. A Globo que me aguardem. Anote e confiram. O que a gente vai trabalhar agora? O que nós vamos trabalhar nessa nova videoaula? A poluição, que é um tema, amores, bem interessante e que tem, assim, todas as possibilidades do mundo de caírem no Enem. Então, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, pega aquele papelzinho, pega aquela canetinha e vai anotando tudo. Não perde nenhum detalhe. Amores, a gente quando fala de poluição, a gente sabe das diversas consequências desse desequilíbrio antrópico. E assim, por conta de nós estarmos vivendo um momento onde a escassez de água no Brasil e no mundo tem sido tão grande, alguns lugares no Brasil, no início do ano, como São Paulo, praticamente não estava chovendo. E a gente via o tempo inteiro a preocupação, né, gente, e os problemas trazidos por essa falta de água. Agora a gente está vivendo isso aqui na nossa região. Ilhéus e Itabuna estão atravessando um momento complicadíssimo, onde a água ela simplesmente desapareceu e as pessoas estão convivendo com a água salobra, porque essa água ela acaba vindo do fundo dos rios e com um agravamento maior ainda, né, gente? A possibilidade dessa água também estar contaminada, por mais que ela seja tratada. Então, o que a gente vai trabalhar? Aliado à poluição da água, eu também vou falar, amores, um pouquinho a respeito das doenças transmitidas pelo contágio fecal-oral quando você tem uma determinada poluição da água. Não significa dizer que toda vez que a gente tem falta de água, que essa água vai ser poluída. Mas existe uma grande possibilidade. Ok, bebês? O primeiro fenômeno que a gente vai falar, que é o que na realidade pode gerar todas essas doenças, é o fenômeno da eutrofização ou eutroficação. Como é que esse evento de poluição ele surge? Quando é lançado, amores, na água, dejetos orgânicos que podem ser lixo doméstico, lixo hospitalares, lixo de indústria. Essa matéria orgânica, esses sais minerais, eles acabam sendo comidinha para uma diversidade de seres. E isso vai fazer com que apareçam 3 fenômenos de desequilíbrio na água. Um deles, o mais famoso, que é o fenômeno da maré vermelha. O outro fenômeno é a floração das algas ou ressurgência. E o terceiro é a poluição por bactérias. Todos 3, amores, acontecem por conta dessa quantidade enorme de dejetos. A gente vai começar falando, amores, da poluição pela maré vermelha. Primeiro ponto que você não pode esquecer. Quem causa esse fenômeno da maré vermelha é uma alga do reino protista, chamada de pirrófita. E a mais conhecida dessas algas é a Goniolax catanella. Ela é a alga vermelha que mais aparece nesses fenômenos da maré vermelha. Essas algas, amores, elas começam a se proliferar em função da abundância de matéria orgânica e acabam criando uma camada imensa no oceano que impedem a passagem do oxigênio. Conclusão: com a diminuição da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, o que acontece? Animais e vegetais que estão embaixo acabam morrendo. E uma outra coisa também muito grave: como essas algas elas chegam num determinado ponto, elas começam a entrar em decomposição, elas lançam toxinas na água, causando uma outra complicação, que é o amensalismo, que é o que? A liberação de substâncias tóxicas que leva à intoxicação, que é o envenenamento de animais que vivem ali, como moluscos, peixes. E se você consumir esses animais que estão contaminados por essa toxina, você pode desenvolver diarreia, vômitos. E se for uma dose muito grande, pode ser muito mais perigoso que isso. Ok, bebês? Então, este é o fenômeno da maré vermelha. O outro fenômeno de poluição da água, causado pela eutrofização, ele vem de uma outra alga.
E o fenômeno é a ressurgência, a alga que mudou, amores. É a alga cianofícia ou cianobactéria. Ela surge pelo mesmo motivo, excesso de matéria orgânica e sais minerais. Elas fazem a mesma coisa, criam uma camada imensa na flor da água que acaba impedindo a passagem do oxigênio para as camadas mais baixas. Novamente, diminuição da DDO. O que acontece? Esses animais morrem por falta de oxigênio e depois de algum tempo elas também começam a liberar toxinas. Essas toxinas, amores, elas imitam um hormônio que a gente produz no sistema nervoso da gente, chamado de acetilcolina. E essa toxina, uma vez imitando este hormônio, que é um hormônio que potencializa o nosso sistema nervoso, ela pode levar o indivíduo a ter problemas graves, que podem chegar até uma parada cardiorrespiratória, ou essa substância também pode ir para o fígado, e ela é chamada de hepatotoxina, que pode levar os indivíduos à morte. A gente teve um fenômeno que aconteceu em Caruaru, há muito tempo atrás, onde diversas pessoas morreram em sessões de hemodiálise porque a alga estava contaminada por essa toxina. Naquela região existia poluição pela ressurgência. E a última delas, amores, é a que acontece quando as bactérias se proliferam. Inicialmente, bactérias aeróbicas em função dessa eutrofização. Essas bactérias criam também uma camada, utilizam esse oxigênio e impedem a passagem dele. O que acontece? Morte de animais e vegetais. Com o consumo excessivo do oxigênio, essas bactérias agora se tornam anaeróbicas ou surgem as anaeróbicas. Quando essas anaeróbicas surgem, amores, o que elas realizam? A fermentação. Fermentação tem como subproduto ácido. Esse ácido pode ser altamente tóxico se consumido também por nós ou se consumido pelos seres que estão naquele ambiente. Então, amores, a poluição da água é um problema gravíssimo e de todos eles, sem dúvida nenhuma, a eutrofização é o mais complicado. E vamos falar agora, amores, também um pouquinho das doenças. Dentro do reino Monera, a gente tem a cólera, a gente tem a gastrite, a gente tem a salmonelose. Essas doenças todas são causadas por bactérias e você adquire fecal oralmente. E essas substâncias, né, gente, que na realidade levaram essas bactérias do seu corpo para o meio, porque o contágio é fecal oral, essa água estando poluída, essa água não sendo tratada, e você, ao consumir, vocês podem pegar todas essas bactérias. São bactérias graves e o grande problema, digamos assim, a grande solução seria o saneamento básico. Doenças virais, a gente tem a poliomielite, a gente tem a hepatite A e a hepatite E, a gente tem o rotavírus, que é um vírus também adquirido por contágio fecal oral, a shigella, que é uma bactéria também. Então, esses vírus e essas bactérias, você vai adquiri-los fecal oralmente e vai desenvolver doenças que aparentemente seriam fáceis de serem controladas se existisse o saneamento básico. Agora vamos falar das protozooses. A gente tem a giardíase e a amebíase, que são doenças transmitidas por protozoários. E as verminoses, nós temos um monte. As transmitidas por platelmintos, como a citosomose e a cisticercose, que é uma doença que é transmitida pela tênia, né? E que essa tênia, ela não veio pela carne, ela veio pelo contágio fecal oral, alguém que defecou na água e deixou os ovos da tênia, a pessoa adquiriu e essas larvinhas migram para o cérebro. E a gente também tem os asquelmintos ou nematelmintos que causam doenças como a ascaridíase, que é transmitida pelo Ascaris lumbricoides. Também a gente pode adquirir, bebendo água, o ancilostoma duodenalis, que causa o amarelão. É mais raro, amores, pela água, é mais comum pelos pés.
E também a gente pode adquirir a oxiurose, que é transmitida pelo Oxiurus vermicularis, que é popularmente conhecida, amores, como caseira. Certo, bebês? Então, esse é um pouquinho de poluição da água para vocês. Agora a gente vai trabalhar a parte de poluição por petróleo. Certo, bebês? Então, vamos lá. Continua com o papelzinho, continua com a canetinha, que a gente já vai falar sobre ela.